Olá, aluno, seja bem-vindo a mais este encontro em nossa videoaula. Vamos agora dar continuidade à introdução ao controle estatístico da qualidade. Vamos falar agora sobre as medidas descritivas, medidas estatísticas, e sobre alguns gráficos básicos utilizados para a elaboração no tratamento de dados, ok? Vamos lá, vamos ao slide. Bem, vamos lá. Vamos começar definindo o que é estatística descritiva, tá certo? Ela trata-se de uma técnica, né, ou um método que resume, que descreve e que ajuda a compreender dados por intermédio de medidas de posição, que são também conhecidas como medidas de tendência central, e também medidas de dispersão ou de variabilidade, tá certo? A estatística descritiva, ela é uma das grandes áreas dos métodos estatísticos, né? Os métodos estatísticos dividem-se em duas grandes áreas. Uma delas é a estatística descritiva, a outra é a estatística inferencial, tá certo? A estatística descritiva, ela possui técnicas que ajudam na descrição, como eu já disse, né? Também no resumo, na apresentação, na interpretação de dados. É uma maneira de explorar e extrair informações importantes, informações que possam ajudar na tomada de decisão. Portanto, ela é de muita importância ou de extrema importância para o tratamento de dados. E também com as técnicas gráficas, que vêm aí para dar um suporte aos resultados que se obtém com o uso da técnica, que ajudam também a compreender o comportamento dos dados. Tem essas medidas, as medidas descritivas, né, que são divididas em dois conjuntos ou dois grupos, que são as medidas de posição e as medidas de dispersão. As principais medidas de posição são as que estão apresentadas aqui no slide: média aritmética simples, média ponderada, mediana, medidas separatrizes e a moda. As medidas de dispersão, as principais existentes são a variância, o desvio padrão, a amplitude e o coeficiente de variação. As medidas de posição, como eu já disse, elas resumem os dados, né? Resumem os dados em medidas que representam o centro ou uma outra posição da distribuição dos dados. Enquanto que as medidas de dispersão, elas descrevem a variabilidade do conjunto de dados. Elas representam o quão distintos são os valores que compõem aquele conjunto, né, o conjunto de dados. Com as medidas de dispersão, é possível entender o comportamento, né, assim também juntamente com as medidas de posição, e a tendência do conjunto como um todo. Aqui nesse slide, nós vamos descrever com um pouquinho mais de detalhes as medidas de posição, tá certo? A primeira delas, como eu já citei, trata-se da média aritmética simples. É uma medida que é obtida pela divisão entre a soma dos valores do meu conjunto e o total de valores. É como se eu tivesse, por exemplo, 5 valores de idade, e eu somo essas idades, então eu vou ter a soma desses valores, e eu vou dividir por 5, porque é o total de idades que o meu conjunto dispõe. Fazendo essa operação, eu consigo obter o que se chama de média aritmética simples, que é a primeira medida de posição. A segunda medida trata-se da média ponderada, que é obtida pela divisão entre a soma dos valores ponderados pelo total de pesos considerados atribuídos a cada valor do meu conjunto. Temos como terceira medida aqui, para apresentar, a mediana. A mediana é a que divide o meu conjunto de dados em duas partes iguais. Para ela ser obtida, ela necessita que os dados estejam ordenados de forma crescente ou decrescente, tá certo? E
Só assim a gente consegue fazer a divisão desse conjunto em duas partes iguais. Temos a moda é a medida mais frequente do meu conjunto, também é uma medida de posição muito utilizada, tanto para variáveis, informações, medidas quantitativas quanto qualitativas. E por último, temos as medidas separatrizes, que são compostas pelo quartil, pelo quintil, decil e percentil. Quartil divide o conjunto em 4 partes iguais. Quintil divide o meu conjunto em 5 partes iguais. Decil, o meu conjunto em 10 partes iguais. E percentil em 100 partes iguais. Vamos agora falar um pouco das medidas de dispersão. Temos aqui a variância, desvio padrão, amplitude e o coeficiente de variação. A medida de variância é obtida pela divisão entre a soma dos quadrados dos desvios dos meus valores, isso em relação à média. O desvio em relação à média é a diferença do valor menos a média. E aí, quando eu levo essa diferença ao quadrado, eu tenho o que se chama quadrado do desvio. Quando eu somo todos os quadrados dos desvios, eu tenho a medida que vai ser o numerador da minha divisão. E o total de dados, ou o total de dados menos 1, depender se eu estiver trabalhando com variância populacional ou variância amostral, vai ser o meu denominador. O desvio padrão trata-se unicamente da raiz quadrada positiva da variância, tá certo? Então, antes de se obter o desvio padrão, é necessariamente preciso obter a variância. Terceira medida de dispersão aqui apresentada, trata-se da amplitude, que é uma medida bem simples de ser obtida, basta se extrair a diferença entre o maior valor do meu conjunto do menor valor. Isso vai me fornecer a amplitude do meu conjunto. E por último, o coeficiente de variação, que trata-se da divisão do desvio padrão, então dessa medida que está aqui, pela média aritmética, que é a medida que foi mostrada no slide anterior. A média aritmética simples, ok? Vamos agora falar um pouco sobre os gráficos, tá certo? Eles são recursos visuais que sintetizam ou simplificam ou resumem também o comportamento do conjunto. Eles ajudam a compreender de forma rápida e de forma intuitiva os fenômenos que se deseja estudar. Existem muitos tipos, né? Então, o que a gente vai trazer aqui não são todos eles, porque a gente não vai conseguir esgotar todos os tipos aqui, neste breve encontro, tá certo? Mas vamos trazer alguns para vocês. O primeiro deles, que eu quero trazer como exemplo, é o gráfico de barras. É esse gráfico aqui. Por exemplo, eu tenho uma variável que está sendo representada, ou cada categoria da minha variável representada por uma barra, e aqui no eixo vertical, do plano onde esse gráfico está desenhado, eu tenho valores, que a altura de cada barra representa exatamente esses valores que são apresentados no eixo vertical. Existem diversos tipos, como eu disse, também não vou conseguir falar sobre todos, mas eu vou apresentar alguns que talvez sejam minimamente necessários de ser apresentados num primeiro contato ou num dos primeiros contatos. Tá certo? Olha só, tem esse gráfico aqui para apresentar para vocês, que ele é bem bacana. Ele é conhecido em português como diagrama de caixas ou em inglês como box plot. Esse gráfico está aqui, percebam que eles são caixas, tá? Eles são caixas e eles têm aqui umas linhas aqui, que são segmentos de reta que saem deles, né? Que são o que a gente chama de bigode também, muitas vezes, tá certo? É um gráfico um pouco mais complexo, né? Em relação, pelo menos ao gráfico que eu apresentei agora há pouco. Trata-se, ele é útil, né? Ele é importante para descrever variáveis quantitativas, tá? O gráfico lá de barras, ele escreve tanto quantitativas quanto qualitativas, mas o box plot não, só quantitativas. E aí nele, ele descreve algumas medidas de posição, como por exemplo o mínimo, tá? O mínimo aqui,
aqui é a mediana, aqui é o terceiro quartil, desculpa, né, são os quartis, aqui é o primeiro quartil, aqui é a mediana, aqui é o terceiro quartil, aqui é o mínimo, aqui é o máximo, e aí ele descreve, quanto mais estendida mais variável é o conjunto de dados. Tá? Isso assim fica descrito esse diagrama e o conjunto de gráficos que eu tinha para apresentar para vocês, tá? Essa aula se encerra aqui. Este bloco se encerra aqui e nós vamos nos encontrar novamente no próximo bloco. Até mais.